Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Preferi juntar os 2 meses porque em janeiro eu concluí só 2 livros, né? Eu acabei ficando empacada. Eu não entrei necessariamente na ressaca literária, até porque eu queria ler as outras coisas e tudo mais, mas como eu tinha um prazo para aquele livro específico e eu tava simplesmente odiando ele, isso acabou atrasando o cronograma das coisas aqui. Normalmente eu acabo dividindo esse tipo de vídeo para os livros que eu gostei e os livros que eu não gostei. Esse vídeo aqui eu vou falar na ordem de conclusão de leitura, tá? Até para vocês entenderem o quanto que eu comecei a surtar porque eu não tava gostando do que eu tava lendo. E claro, gente, se vocês tiverem lido algum desses livros, comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, tá? E já aproveita pra deixar um like se você gosta desse tipo de vídeo, pra ajudar na divulgação do canal, e se inscreva se você não for inscrito. Pois bem, eu decidi começar o ano lendo um autor favorito, eu achava que isso seria um bom começo, mas o tiro acabou saindo pela culatra porque eu peguei um livro que simplesmente me decepcionou, que foi, no caso, Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu adoro esse autor. Ele já escreve um gênero que eu gosto, que é o suspense. Mas esse livro aqui, ele realmente não funcionou comigo. Eu achei que ele foi o mais fraco de todos. Aqui a gente vai ter uma mulher que trabalha fazendo aqueles bebês reborn, ela é casada, ela tem 2 enteadas que são 2 garotinhas gêmeas e aparentemente ela vive muito bem com o marido e com essas crianças até o momento em que ela fica grávida. A partir daí, coisas estranhas começam a acontecer, principalmente após o nascimento da criança, e aí a gente vai vendo os problemas que vão surgindo dentro dessa família. Eu acho muito interessante quando livros de suspense ou de terror trazem alguma crítica, mas é aquela coisa, eu quero ver o suspense, eu estou ali pelo suspense. E pra mim o suspense foi o mais fraco disso aqui. Ele traz algumas questões dramáticas, por exemplo, o como que a maternidade é desgastante. Vai falar também um pouco sobre essa cultura do cancelamento, como que as pessoas na internet resolvem julgar a vida dos outros sem saber de nada. E beleza, são 2 temas muito pertinentes. Eu acho que o do cancelamento me pegou um pouco mais. Eu achei que foi um pouco melhor desenvolvido. Mas essa questão da maternidade eu acho que choveu no molhado, sabe? Não teve nenhuma novidade. É o que a gente já vê em vários outros livros que tem por aí. Pelo fato da promessa do livro ser um suspense e ficar muito tempo preso nessa questão só da maternidade, acaba sendo desgastante. Até porque o suspense é óbvio, tá, gente? Não tem muito pra onde você correr, pra onde você teorizar alguma outra coisa. É meio que aquilo que você tá achando e vai chegar no final, vai ser aquilo mesmo, tá? A própria personagem tinha alguns problemas com a mãe dela, só que assim, eu achei que essa parte não foi desenvolvida. O início do livro, ele começa com um capítulo sendo como se fosse o final, e aí você fica realmente muito interessado, você quer ler aquilo, quer saber como chegou naquele ponto, só que quando você chega lá, você percebe que tem furo, entendeu? E aí isso me incomodou demais. O final mesmo acaba terminando de um jeito meio que aberto, só que assim, é um aberto que a gente sabe muito bem qual seria o final efetivo da história. Não tá escrito ali, mas a gente sabe que é. Em comparação aos outros livros dele, que realmente tinha algumas coisas que surpreendiam, a gente podia até suspeitar de pessoas específicas, mas assim, queria ver o desenrolar, o porquê, o como que aconteceu. Agora aqui, o desenrolar é meio fraco, as justificativas também. Tem aquela vibe de eu já vi isso em outros lugares, que inclusive eu não posso nem falar o nome dos filmes em que eu já vi umas temáticas muito semelhantes, porque senão eu posso acabar dando spoiler. E eu sei que esse livro tem um filme, só que assim, o filme e o livro saíram quase na mesma época, então eu acho que foi feito mais pensando na televisão, no cinema, do que efetivamente em livro. Eu ainda não assisti o filme, mas eu confesso que o livro já me deixou bem desanimada, então não tô botando tanta fé no filme assim. Eu ainda pretendo assistir o filme e comentar pra vocês mais detalhadamente sobre o livro e sobre o filme, mas assim, eu fiquei bem triste de começar o ano dessa forma, porque esse foi o primeiro livro dele que eu não gostei. E aí eu virei assim, ah, não, vou pegar uma coisinha leve pra descontrair, porque assim, isso aqui já me decepcionou demais. Fui pegar o Cafés e Lendas e, gente, ele não é um livro incrível, tá? Ele é um livro bem ok, mas ele é divertido, porque ele cumpre exatamente o que ele promete. O que que é? Uma orc tá cansada dos trabalhos dela, né? Tipo, meio que mercenária, umas coisas assim. E ela decide abrir um café. Então ela vai pra essa cidade onde ninguém conhece o café e começa a montar o próprio negócio. Então a gente vai ver a rotina dela contratando funcionário, comprando material, reformando o lugar que ela comprou pra transformar nesse café.
o dia a dia ali, a relação dela com algumas pessoas que ela vai conhecendo e mantendo uma amizade. Ele é bem levinho mesmo, sabe? Ele não tem nada demais, ele não vai ter um grande plot nem nada do tipo. E ele é uma boa história porque ele cumpre exatamente o que ele prometeu. Agora, se você não é um tipo de pessoa que vai querer ler essa coisinha mais pacífica, mais tranquila, aí realmente talvez o livro não seja pra você. Foi divertido, foi aquela coisa que eu li assim sem precisar gastar 2 neurônios. Eu sei que vai lançar um outro livro dessa série esse ano, se eu não me engano é uma história que se passa antes dessa, e até mesmo uma história antes não é necessária. Mas esse estilo de livro é um tipo de livro fácil de você criar outras histórias em cima daquela mesma personagem, do mesmo universo ali, que é pra justamente você relaxar. E pra esse propósito ele serviu. E ele serviu muito bem pra me relaxar, até porque eu tava extremamente estressada, porque eu tava lendo Canção dos Ossos. Essa foi uma leitura do Clube do Corvo, e eu nem sei se eu posso dizer que foi uma decepção, porque eu não peguei esse livro com altas expectativas. Eu esperava só que fosse uma história legal, e é isso. E, gente, mas ele foi tão ruim, e ele me atrapalhou tanto durante o mês que eu não tava conseguindo ler as outras coisas, porque como a gente faz as lives de discussão, eu meio que tinha um prazo pra conclusão desse livro pra poder participar da live. E nisso foi só tortura, tá? Porque o início dessa história a gente vai estar acompanhando ali um universo onde a magia funciona através da música, mas isso aí já é o primeiro defeito, gente. Não é bem explicada a magia dentro desse livro. E a gente vai acompanhando esses personagens que estão dentro dessa academia, né, tentando ser a melhor soprano, aquela coisa toda. Tem essa questão de rivalidade. Esse livro tinha a intenção de ser um Dark Academia releitura do Fantasma da Ópera, só que ele foi muito mal construído em todos os aspectos, né? A gente já começa um livro dizendo que a mãe da protagonista foi condenada à morte por usar uma espécie de magia proibida, né, que seria essa magia dos ossos. Demora muito tempo pra deixar claro como que funciona essa magia dos ossos, e ainda assim fica aquela coisa de tipo, tá, beleza, não é nada demais. E esse livro acaba se tornando uma grande salada, e uma salada ruim, porque ele tenta misturar uma coisa meio romance com hot, com um suspense, um mistério, e aí tem uma pitadinha assim que quer botar um terror, mas não é terror de verdade. Quer botar assim um drama assim a respeito de inseguranças da própria protagonista, mas não convence, até porque, gente, uma coisa é, um personagem ele não tem que ser 100% perfeito, né, porque ele se torna irreal. Só que ele também não pode ser 100% só com defeitos, sabe? Porque essa garota ela não tem uma mínima qualidade. E até a questão do fantasma em si, né? Que a gente fica meio tipo, ai, quem é o fantasma? Logo no início eu imaginei uma coisa e eu pensei assim, não, seria muito óbvio, deve ser outra pessoa, outro rolê. E, gente, era realmente aquela primeira coisa que eu tinha pensado. Então, assim, ele foi ruim do início ao fim. Até porque a escrita não tem nada demais. Esse é um livro que se prolonga muito além do necessário. Porque eu tava lendo no e-book, que eu tava com a edição do Kindle Unlimited. E, assim, depois eu fui ver que a edição física dele tem 500 e poucas páginas. Gente, desnecessário. Dá pra cortar, assim, uma metade. Porque metade seria só enrolação. E assim, gente, é uma pena, porque eu tinha visto algumas pessoas realmente elogiando esse livro. Então eu tava realmente curiosa. Teve uma pessoa, que foi inclusive um inscrito aqui do canal, que tinha me falado que tinha lido. E tinha falado, ah, isso aqui achei uma bomba, foi um dos meus piores do ano. E aí eu fiquei assim, não irei com tanta sede ao pote. E ainda bem que esse inscrito avisou, tá, gente? Porque se eu tivesse ido com a empolgação antes de ler esse comentário, nossa, eu ia estar com muito mais raiva. Então, assim, eu realmente não gostei desse livro. O universo é mal construído, a questão da magia é mal construída, as relações entre os personagens também. Olha, tem uns negócios que a menina, ela consegue ser tão burra, mas tão burra, que eu viro e falo assim, ah, tomara que se lasque mesmo, porque pediu pra ser otária, entendeu? Então, rola isso. Eu não gosto quando o livro desperta esse tipo de sentimento em mim, porque eu acho que eu começo a parecer meio tóxica, né? Mas, assim, realmente tinha coisa ali que não dava pra defender. Chegou no final, eu não me importava com ninguém, eu só tava tipo, ah, tá, tomara que todo mundo morra logo pra me ver livre desse livro. E a parte que deveria ser hot / romance faz zero sentido, não deveria nem existir. Mas enfim, eu não vou me estender, já tem uma live de discussão sobre isso. A live ficou no canal da Amy, vou deixar a live aqui nos cards pra vocês conferirem e no box de descrição também. Mas esse foi o livro que atrasou tudo, porque eu fiquei praticamente um mês inteiro empacada nele. E depois que ele acabou é que eu fui começando a concluir as coisas um pouco melhor.
Porque aí eu consegui finalmente terminar a outra leitura coletiva que eu tava organizando, que é da Casa dos Espíritos. E esse aqui, sim, foi 5 estrelas e favorito. Esse livro é um realismo mágico e ele vai estar narrando a saga de uma poderosa família proprietária de terras. Inicialmente a gente vai ver o que seria o patriarca ali, né, que é o Esteban. Ele constrói, bem dizer, um império, só que isso é feito às custas de exploração. E a gente vai vendo como que tudo que ele faz traz consequências tanto em pequena como em grande escala, afetando diretamente algumas pessoas específicas e outras que interferem diretamente no cenário político. E, gente, todas as críticas que esse livro traz a respeito da exploração de mão de obra, a respeito dos conflitos políticos, e inclusive ele não chega a mencionar em momento nenhum, mas claramente é inspirado na história do Chile, e ao mesmo tempo ela vai mesclando com o realismo mágico, e ela vai deixando a gente também muito envolvido com os personagens, porque tem alguns momentos que parece realmente uma vibe novela, você começa a se ver totalmente preso sobre o desenrolar do cotidiano daquelas pessoas, sobre os relacionamentos deles. E assim, vai sair um vlog pra vocês, que eu não sei ainda muito bem como é que eu vou fazer, porque o vídeo bruto ficou muito grande, porque eu tô conversando sobre esse livro aqui com spoilers, né, tá? Falando todas as minhas opiniões, todas as minhas impressões sobre todos os acontecimentos, porque sim, ele não é só a política em si, ele tem certas situações dramáticas e familiares que pegam assim a gente pelo emocional também. E eu tava realmente empolgada lendo esse livro. Inclusive eu queria terminar o Canção dos Ossos o mais rápido possível pra voltar pra esse aqui, porque esse aqui eu tava gostando e eu não tava conseguindo sentar pra ler. Quando eu sentei, eu devorei. E a minha ideia inicial era fazer um vídeo sem spoilers, né? Até pra tentar convencer quem ainda não leu a ler esse livro também, porque é uma leitura super importante. Só que assim, gente, eu não sei como conversar sobre esse livro sem dar spoiler. Porque é tanta coisa, são tantas nuances, tantas coisas de reflexões que a gente pode tirar, que fica difícil eu não poder apontar as situações e ir conversando, tá? Então, em breve vai estar saindo um vlog, só que vai ser com spoilers, tá? Eu ainda não terminei de editar, mas vai sair, fiquem tranquilos. É um livro que traz críticas pertinentes, ele poderia também ser considerado como uma espécie de ficção histórica, tá? Porque os acontecimentos aqui são muito ligados à história do Chile. A parte do realismo mágico, ela conseguia me trazer uma felicidade em alguns momentos, enquanto em outros era quase uma premonição de tragédia. Os personagens são super bem construídos, com as suas qualidades e com os seus defeitos. E assim, gente, a escrita da Isabel Allende é maravilhosa. Os capítulos desse livro, eu confesso que eles são grandes. Eu sei que tem gente que não gosta de capítulo grande, eu mesma sou uma. Só que assim, você não sente passar, porque você começa a devorar a história, você não consegue parar. Em um único capítulo, passam-se anos, e com isso, uma série de acontecimentos. Então assim, super recomendo, perfeito, com certeza é um livro que vai estar no melhores leituras do ano, tá? E agora eu realmente quero ler tudo que a Isabel Allende escreveu. E aí depois de ler um livro maravilhoso daquele, eu aparentemente voltei pro meu azar, porque eu fui concluir A Garota no Trem, e assim, gente... Ai, eu via tanta gente falando desse livro, eu sei que teve filme, nunca cheguei a assistir o filme, tá? Mas assim, eu achei ele tão ruim. E o cenário é o seguinte, a gente tem uma mulher que ela sempre passa num determinado local de trem, e ela fica observando algumas casas ali, observando algumas pessoas, e um determinado dia, uma dessas pessoas que ela observa a partir do trem, sai no noticiário que foi assassinada. E aí essa mulher meio que começa a se envolver no caso. E isso aí já foi uma coisa que me pegou, porque assim, gente, ninguém iria se envolver. Cara, a mulher mais atrapalhou a polícia do que ajudou, sabe? Você não conhece a vítima, você não tem nada por que entrar em contato com a polícia e isso e aquilo. Então não faz sentido esse envolvimento. E é uma protagonista que, assim, é o mesmo esquema, gente. Não é pra existir personagens perfeitos. Só que essa mulher só tem defeitos, tá? Porque o que é apresentado pra gente é que ela é alcoólatra, ela se divorciou e ela fica o livro inteiro perseguindo o ex-marido dela que trocou ela pela amante. E eu olhei assim, gente, eu não tenho paciência pra ver mulher se arrastando por causa de homem bosta. E assim, esse homem é o pica de ouro, né? Pelo amor de Deus, foi um personagem mais irreal que eu li na minha vida. E assim, é extremamente óbvio vocês saberem quem é o responsável. Porque o livro foca bastante nessa pessoa. E você tem logo a resposta de que, se essa pessoa não fosse importante, se essa pessoa não fosse a culpada, o livro nem ia falar dela. E eu imagino que talvez algumas pessoas tenham ficado presas nesse livro ou tenham gostado, por causa da vibe da fofoca. Porque realmente, gente, é um grande dramalhão, tá? Só que assim, são personagens tão desinteressantes que nem pela fofoca eu não tava interessada. Eu queria assistir o filme porque a atriz é uma atriz que eu gosto muito.
mas eu já tô com as expectativas baixíssimas pra esse filme aqui. Outro livro que eu não vou me estender muito, porque esse aqui já tem vlog, esse aqui eu já postei tudo direitinho pra vocês, é, no caso, Babel. Eu gostei bastante desse livro. Aqui a gente vai ter um garotinho chinês que ele é levado, né, da sua terra natal logo após ter um surto de uma doença que ele perde toda a família. E ele começa a ser treinado e ensinado por esse cara que quer enviá-lo para Babel. E Babel é como se fosse uma universidade que realmente ensina outras línguas e tudo mais. Só que aqui, nesse universo, muita coisa funciona a partir da prata. Eles pegam palavras de diversas origens, fazem uma combinação de vocabulário para inserir essas palavras na prata, e aí a prata exerce algum tipo de função específica. Esse é um livro que vai falar muito sobre questão de colonialismo, ele vai trazer muitas críticas à xenofobia, como que um país acaba querendo usufruir do benefício e de um outro povo, mas não envia nada de volta para lá. A gente vai estar acompanhando um personagem que vai estar constantemente em conflito, no sentido de que ele talvez possa estar ajudando uma guerra contra o próprio país de origem dele. E eu simplesmente adorei o final da história, porque ela traz algumas questões a respeito de revolução que eu não vejo ser tão abordada em outros livros. Eu sempre vi como sendo algo que, se você fizer 100% certinho, tem coisa que não vai funcionar. Então esse subtítulo de A Necessidade de Violência faz muito sentido e é muito bem desenvolvido. Só que uma coisa que me incomodou nesse livro foi porque a gente acompanha o ponto de vista só do Robin. E em alguns momentos do texto a gente tem um capítulo que são pelo ponto de vista de outros personagens. Só que esses capítulos são coisas assim de 5, 6 páginas. E nessas 5, 6 páginas, todos os outros personagens são mais interessantes do que o Robin, tá? Então isso é uma coisa que me dá uma quebrada. Enquanto a gente estava só acompanhando o ponto de vista do Robin, eu tava tipo assim, ok, eu não gosto tanto do personagem, mas tudo bem. Quando chegou no ponto de vista dessas outras pessoas, eu olhei e falei assim, não, você não pode me dar 6 páginas de alta qualidade e depois querer que eu acompanhe o personagem mais chato. Aí eu comecei a me emputecer um pouquinho com a autora, tá? Mas ainda assim, é um livro que eu achei muito pertinente. Ele traz críticas, ele é bem... Gente, tocou o interfone aqui e eu acabei me perdendo no que eu tava falando a respeito de Babel. Mas basicamente é isso. Foi um livro que eu gostei, mas ele não foi perfeito, do tipo 5 estrelas, nem nada assim, porque infelizmente a autora faz a gente acompanhar o personagem mais fraco dela, enquanto tem outras pessoas incríveis dentro da história. Eu adorei o final, como que ela mostra a importância de ter mártires e sobreviventes dentro de uma revolução. E de qualquer forma, gente, eu falei melhor sobre esse livro num vlog que tem aqui no canal. Ele tá grande, tá? Mas não, eu não tô falando somente desse livro. Eu tô fazendo uns unboxing de aniversário, umas coisas assim e tudo mais. Então, se você quiser ver somente a parte que é pertinente ao livro Babel, vai estar marcada ali na minutagem para vocês assistirem aqueles pedaços específicos. Tá marcado os pedaços que são sem spoilers e o pedaço que é com spoilers. E aí dá pra vocês verem aí que tipo de conteúdo vocês querem conferir e selecionar a parte que vocês querem, tá? Enfim, eu vou estar deixando esse vlog nos cards e no box de descrição. Inclusive, falando em livro chegando e tudo mais, o que me desconcentrou do interfone tocando foi porque chegou o Deixa Ela Entrar, que foi a Maria que me mandou de presente. Inclusive, obrigada, amiga. Nem gravei eu abrindo aqui, gente, mas enfim. Eu tava esperando esse livrinho já, que ela tinha me avisado, porque eu adoro esse filme e eu tava tentando comprar esse livro há muito tempo. Ele ficou esgotado. E aí, no momento que eu tava conversando ali com a Maria e eu mencionei que eu ainda não tinha lido, ela virou, o que? A gente vai corrigir isso agora. E ela mandou de presente, tá? Mais uma vez, obrigada, tá, Maria? Mas enfim, continuando aqui com a questão das leituras do mês. O último livro que eu cheguei a ler, que aí já era a leitura coletiva de fevereiro, foi o A Natureza das Bruxas. E assim... Ai, gente, tá tão difícil achar livros de bruxas que eu goste, sabe? Inclusive, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que um tempo atrás eu tinha lançado vídeos, por exemplo, assim... livros com vampiros, livros com fantasmas, demônios. E eu tinha a ideia de fazer um desse de sereias e bruxas. Mas, assim, são duas criaturas que tá muito difícil encontrar livro bom. Daqui a pouco não vai ser um vídeo de recomendação. Vai ser tipo assim, olha, tudo que eu li que tem esse tipo de criatura e o que eu achei de cada um. E aí eu vou estar falando os que eu gosto e que eu não gosto no mesmo vídeo. Porque, assim, tá difícil, tá? Aqui a gente tem um universo onde o clima tá
cada vez mais estranho, tá completamente descontrolado. Basicamente tá rolando o efeito estufa de verdade. E aí a gente tem essas bruxas que controlam o tempo. E por conta dos seres humanos fazendo as coisas que destroem o meio ambiente, o clima foi ficando cada vez mais zoado. E elas avisando, gente, não faz isso que vai dar merda. Vai ter uma hora que a gente não vai conseguir controlar. Chegou esse momento. E dentro desse universo tem uma bruxa que nasce de tempos em tempos que é capaz de controlar as 4 estações do ano. Porque o comum aqui é cada bruxa controlar a estação em que ela nasce. Então, teoricamente, essa que controla todas as estações deveria ser a bruxa mais poderosa. Só que, gente, essa menina é tão lesada que, pelo amor de Deus, basicamente ela passa o livro inteiro choramingando de tipo, ai, porque a minha magia afeta as pessoas que eu amo, não sei o quê, porque morreram por minha culpa. E é o tempo todo dela assim, lamuriando por causa disso. E ao invés dessa menina meter a cara e estudar pra aprender a controlar a porra dessa magia, ela fica só chorando. E eu ficava me perguntando por coisas óbvias. Gente, não é possível. Não foi como se ela tivesse descoberto o poder agora. Passou a vida inteira de treinamento. Ninguém fez uma tática um pouco mais agressiva, né, de deixar ela passar um sufoco e ela precisar dos poderes dela. Ninguém tinha feito isso ainda, que era a primeira coisa pra ser tentada, na verdade. Mas aí o poder dela começa a se desenvolver ali quando ela tá apaixonadinha por um cara. Gente, ai, pelo amor de Deus, isso aqui não desce nem pra Roseta de 13 anos. Essa coisa também do mundo tá se acabando por causa dos humanos não me convenceu muito. Porque, primeiro, que a autora ela não explora essa questão ambiental, fica uma coisa muito infantilizada, muito fraca, sabe? Então, até a crítica a isso acaba se perdendo, e pra mim não faz sentido a Terra ficar nesse ponto. Porque, gente, supor... mas isso aí é um pensamento de vilã. Pois que eu fosse a vilã, tá bom? Porque, assim, se eu tô com magia e eu começo a avisar, gente, olha só... Não faz isso aí porque vocês vão destruir o planeta Terra. Eu não vou conseguir resolver depois. Ah, não, a gente tá ciente e vamos continuar. Ah, vocês vão continuar? Eu mandava tostar a casa deles, entendeu? Ah, não, deixa eu fazer a da sua casa uma sauna e aí você me fala se você vai aguentar. Porque vai ser isso que você vai fazer com o planeta. Mas se você tá torturando as pessoas, pra elas entenderem. Porque eu tô avisando que tá funcionando. Ia ser isso que eu ia fazer, gente. E aí, como que uma porrada de bruxa se deixa ficar na mão de humano burro? Entendeu? Porque elas são burras também. Aí eu me estressei. Aí eu virei e falei, nossa, pelo amor de Deus, gente, não dá. E a resolução dele é meio que do nada. Tiram lá uma teoria do nada. Ah, vamos fazer e dá certo. E resolveu o problema. E eu fiquei assim, tipo... Ai, gente, não. Então, assim, realmente... Eu detestei esse livro e eu tenho a sensação que daqui uns 2 meses eu provavelmente vou esquecer qual era o plot dele. Minha última esperança desse livro era eu pelo menos ter gostado do mocinho, mas nem isso, tá, gente? Eu gosto muito de personagens masculinos escritos por mulheres, mas aqui o cara é 100% perfeito, escrito totalmente só pra ser o par romântico da garota e ele tem 0 carisma, 0 personalidade. E bem, gente, essas aqui foram as leituras de janeiro e fevereiro. Queria que tivesse sido melhor, tá? Eu tô na esperança que agora em março as coisas funcionem um pouco melhor, porque os livros que eu tô pegando pra ler eu tô gostando mais, eu tô mais empenhada. Não tem nenhum que eu esteja me incomodando já na proporção que eu tava me incomodando com alguns dos que eu li em janeiro e fevereiro. Agora eu quero saber de vocês, se vocês leram algum desses livros, o que vocês acharam dele. Me contem aqui nos comentários, tá? Me contem o que vocês leram durante esses 2 meses. Me contem se os meses de vocês foram melhores do que o meu. Não se esqueçam de se inscrever no canal. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!